Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Irmãos, este vídeo ele será feito no objetivo de mostrarmos a diferença entre ira de Deus e ira do diabo no livro do Apocalipse. Vamos também mostrar que não se deve confundir a ira de Deus com a grande tribulação de Apocalipse 7,14. Infelizmente, há uma grande confusão por parte dos irmãos pré-tribulacionistas que criam uma confusão e eles misturam os termos e fazem com que a ira de Deus e a grande tribulação mencionada em Apocalipse 7,14, que mostra claramente que os santos, os cristãos, a igreja, passará por ela. Então eles fazem uma confusão e dizem que ira de Deus e a grande tribulação de Apocalipse 7,14 é a mesma coisa. Qual a finalidade disso? Eles provarem que a igreja não passará pela grande tribulação. Dado este ponto que eles sustentam que a igreja não passará pela grande tribulação, daí provém grande confusão na sua interpretação. E aqui nós vamos mostrar neste vídeo que há uma real distinção entre ira de Deus e ira do diabo, como também não devemos confundir a expressão grande tribulação em Apocalipse 7,14 com ira de Deus, ok? Vamos aqui por ordem. Primeiro eu vou lhe mostrar as passagens na Bíblia Sagrada onde se faz menção à ira de Deus, ok? Bom, a primeira menção que eu quero lhe mostrar aqui no livro do Apocalipse, onde se faz menção à ira de Deus, é bem aqui Apocalipse capítulo 2 e versículo 22. Olha o que diz: Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. A grande tribulação em questão aqui, queridos, a expressão grega thlipsin megalê é igual a de Apocalipse 7,14. Thlipsis megalê, grande tribulação. Então, as expressões são idênticas, são iguais. Grande tribulação aqui e grande tribulação em Apocalipse 7,14. As expressões são iguais. Eu quero que você registre bem isso. Grande tribulação em Apocalipse 2, 22. E grande tribulação em Apocalipse 7,14. No grego, as expressões são iguais, assim como no português. Porém, a origem é diferente. A grande tribulação em questão aqui, ela é destinada apenas para os ímpios. Repito, a grande tribulação em Apocalipse 2, 22, ela é destinada apenas para os ímpios. Eu vou ler mais uma vez. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. Aqui é um juízo divino proclamado contra a mulher chamada Jezabel. Uma mulher ímpia que corrompia os servos de Deus. Tá bom então? Só para você entender, eu vou ler aqui do versículo 20. Eu mostrei contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama,
E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ok? Então, tenha em mente isso. A grande tribulação em questão aqui, ela é destinada apenas contra os ímpios. Outra coisa que você precisa saber. A grande tribulação em Apocalipse 2:22, ela tem origem divina. Quem é que lança esta grande tribulação aqui? É Deus. É Deus, é Cristo. Mais uma vez eu vou ler para você. Eis que a porei, quem está falando aqui é Cristo. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram contra ela virá grande tribulação. Então esta grande tribulação, ela está destinada apenas aos ímpios. E quem é que trará esta grande tribulação sobre os ímpios? É Jesus Cristo. É Deus. Então esta grande tribulação aqui, ela é a manifestação da ira de Deus. Por isso é que eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para você que nas páginas do livro do Apocalipse há a ira de Deus e a ira do diabo. Então o texto que nós estamos trabalhando agora, ele está abordando a ira de Deus, que aqui é chamada de grande tribulação. Ok, irmão? Vamos aqui para Apocalipse 6:17. O que diz aqui? Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Mais uma vez aqui está em foco a ira de Deus. A mesma ira mencionada em Apocalipse 2:22 é aqui mencionada em Apocalipse 6:17. Esta ira proveniente de Deus, ira que vem do céu, ela será derramada sobre os ímpios, apenas sobre os ímpios, no período chamado a 70ª semana de Daniel. Repito, esta grande tribulação, ou esta ira divina, ira de Deus do Cordeiro, na forma de uma grande tribulação, ou que provocará uma grande tribulação para os ímpios, esta ira, ela será derramada apenas sobre os ímpios. Ela será seletiva. Apenas os homens que não têm o selo de Deus na testa experimentarão desta ira no período da 70ª semana de anos de Daniel 9:27. Ok, meus irmãos? Vamos aqui mais uma vez fazer Apocalipse 11:18. O que diz aqui? Iraram-se as nações. Ok? Iraram-se as nações. Nós temos aqui a ira das nações. E veio a tua ira. Então nós temos aqui a ira de Deus. E o tempo dos mortos para que sejam julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Bom, meu foco aqui é apenas mostrar para você que está em questão aqui a ira de Deus. Iraram-se as nações e veio a tua ira. Primeiro, as nações iraram-se contra quem? Contra Deus. Perseguiram quem? O povo de Deus. E as nações, elas foram chefiadas por quem? Pela besta e pelo falso profeta e por Satanás. Iraram-se as nações, mas não foi à toa, as nações se iraram contra Deus. E aqui na terra esta ira das nações, ela foi despejada contra os santos, contra a igreja. E quem levantou as nações contra o povo de Deus, contra a igreja? Foi a besta, o anticristo e seu falso profeta, que eram instrumentos do diabo e que serão instrumentos do diabo no período que vamos chamar aqui de a grande tribulação. Mas eu prefiro chamar o período da 70ª semana de anos de Daniel 9:27. Ok, meus irmãos? Então vamos lá. Apocalipse 14:10. Olha o que diz aqui.
Também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Mais uma vez nós temos aqui uma alusão à ira de Deus. Veja que primeiro eu estou lendo apenas os textos que falam da ira de Deus nas páginas do livro do Apocalipse. Versículo 19, o que diz aqui? Vamos lá. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Mais uma vez nós temos aqui a expressão ira de Deus. Então esta ira de Deus aqui, sempre que a ira de Deus é mencionada, a ira de Deus nunca está relacionada aos justos. A ira de Deus ela não será derramada sobre toda a humanidade. Não, senhores. Aqui os pré-tribulacionistas, eles fazem uma confusão e eles confundem ira de Deus com o período da 70ª semana de anos de Daniel 9:27. Não é a mesma coisa. A ira de Deus não é um período de 7 anos. Não, a ira de Deus, ela se manifestará nesse período da 70ª semana de anos de Daniel. Assim como a ira do diabo também se manifestará nesse período da 70ª semana de anos de Daniel. Ok, meus irmãos? Então vamos aqui para Apocalipse 18:14. O que diz aqui? Ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Professor, mas aí não se faz menção à ira de Deus. Quem lhe diz? Aqui não aparece a expressão ira ou ira de Deus. Mas as pragas em questão aqui são pragas que manifestam a ira de Deus. Ora, irmão, a ira de Deus, ela será derramada sobre os ímpios na forma de flagelos, de pragas. Entenda isso. A ira de Deus, ela será derramada desde os céus sobre os ímpios, na forma de flagelos e de pragas. Vou ler mais uma vez aqui Apocalipse capítulo 16. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Ora, quando você lê as 7 taças da ira, o que elas trazem? Muitos flagelos, muitos juízos. Então, os juízos que se manifestarão no período da 70ª semana de anos de Daniel, esses juízos, na verdade, eles são manifestações da ira de Deus. E contra quem a ira de Deus será derramada? Apenas contra os ímpios. Não será, a ira de Deus, repito, a ira de Deus ela não será derramada, ela não será despejada contra toda a humanidade, apenas contra os ímpios. Grave bem isso, apenas contra os ímpios. Para que você entenda melhor, o que foi que aconteceu nos dias de Moisés ali na terra do Egito? Aquelas pragas, as 10 pragas ali, na verdade, era uma manifestação da ira de Deus. Aquelas 10 pragas, elas manifestavam ou eram manifestações da ira de Deus. E contra quem aquelas pragas foram derramadas? Quem foram alvejados por aquelas pragas? Todos os que moravam no Egito? Não. Apenas Faraó e os egípcios rebeldes. O povo de Israel e todos aqueles que temeram a palavra de Deus, eles se retiraram para a terra de Gósen e não foram alcançados, não foram alvejados pelas pragas que varreu, que assolou a terra do Egito. E aquelas pragas ali, elas manifestavam a ira de Deus. Professor, você tem que comprovar? Tenho. Vamos ler em Salmo 78, 49. É o que se diz aqui, ó. Salmo 78, 49. Ó. Salmo 78, 49. E atirou para o meio deles. Quais mensageiros? No hebraico nós temos, malachei, anjos, que a Septuaginta traduz por angeloi, anjos. E atirou para o meio deles anjos de males.
o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Está aqui o Salmo 78, ele está narrando os males que varreram a terra do Egito. E o texto aqui, ele deixa pelo menos a entender, é isso que eu entendo, que aqueles flagelos, aquelas pragas, eles foram mediados por seres angelicais. E a tradição judaica, ela corrobora essa ideia, que seres angelicais mediaram os males que varreram a terra do Egito. E apenas os ímpios sofreram na terra do Egito. Da mesma forma, meus irmãos, no período da grande tribulação, ok? Eu vou me sentir à vontade aqui de chamar no período da grande tribulação, estou usando grande tribulação em termos gerais, ok? No período da grande tribulação, ou da 70ª semana de anos de Daniel 9:27, nesse período, o Apocalipse mostra que os anjos, eles mediarão a ira de Deus em forma de flagelos sobre os ímpios, ok, queridos? Da mesma forma que aconteceu ali na terra do Egito. Então vamos continuar. Já li. Os pré-tribulacionistas, eles confundem, repito, eles confundem a expressão grande tribulação em Apocalipse 7,14 com a ira vindoura ou com a ira de Deus mencionada por Paulo em Romanos 5,9, 1 Tessalonicenses 1,10, 1 Tessalonicenses 5,9. Não devemos confundir, ok, meus irmãos? Isso não pode ser confundido, ok? A ira do diabo. Já que nós mencionamos a ira de Deus, e a ira do diabo, professor, onde é que aparece? Ela aparece em Apocalipse 7,14. Estes, quem são? E de onde vieram? Estes são os que vieram da grande tribulação. Aquela grande tribulação ali em Apocalipse 7,14, não se enganem, a grande tribulação ali, ela não é uma manifestação da ira de Deus. Não, aquela grande tribulação ali, destinada contra os justos, contra a igreja, é uma manifestação da ira do diabo. Em Apocalipse 12 é o que diz aqui, Apocalipse capítulo 12 e versículo 12, é o que diz aqui, Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então aqui está em foco a ira do diabo. E o diabo, ele manifestará a sua ira por meio de quem? Por meio da besta do anticristo e seu falso profeta. Contra quem? Contra os santos, contra a igreja. A ira do diabo também é mencionada em Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher. Mais uma vez nós temos aqui a ira do diabo contra o povo de Deus. Então, meu irmão, eu fiz este vídeo para mostrar a distinção que há entre ira de Deus e ira do diabo. No período da 70ª semana de anos de Daniel, será manifestada a ira de Deus em forma de flagelos contra os ímpios. Em contrapartida, ou do outro lado, nós temos a ira do diabo, que será manifestada por meio de perseguições contra a igreja. E quem é que o diabo levantará? A besta e seu falso profeta e as nações, para perseguir a igreja. Ok? Eu espero que isso tenha ficado muito claro. Se você gostou, dê o like, o joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ok? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre. Amém.